Sabe aquela página de comparação de produtos? Ou aquele formulário de inscrição que a gente preenche o tempo todo? Pois é, por trás de tudo isso existem dois heróis bem discretos do HTML, as tabelas e os formulários. São eles que pegam uma página estática, paradona, e transformam numa experiência de verdade, onde a gente pode interagir. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser assim, ó. Primeiro a gente vai ver como organizar dados com tabelas. Depois, vamos dar uma espiada na anatomia dela, sabe? O que tem por dentro. Aí a gente passa para a coleta de dados com formulários. Como turbinar esses formulários com as novidades e, para fechar com chave de ouro, vamos falar de um assunto super importante. Como deixar a web acessível para todo mundo. Vamos lá, começando pelo começo. Imagina que a gente tem um monte de informação, como é que a gente organiza essa bagunça toda de um jeito que faça sentido? A internet é basicamente um mar de dados, né? E muitas vezes a gente precisa mostrar esses dados de um jeito organizado, tipo uma planilha mesmo, para ficar fácil de entender. A grande questão é como o HTML faz essa mágica. Bom, a solução para isso tem nome. É o elemento table do HTML. A função dele é exatamente essa: pegar informações e colocar numa grade bonitinha, tudo organizado em linhas e colunas. Simples assim. Pensa na estrutura de uma tabela como se fosse um jogo de Lego, ou um conjunto de caixas. A tag table é a caixa grandona que guarda tudo. Dentro dela, cada TR, isso significa table row, cria uma linha. E aí, dentro de cada linha, a gente coloca as pecinhas menores. A TD é a célula com os dados normais e a TR é a célula de cabeçalho. Sabe, aquela que fica em negrito, destacando o que é cada coluna? Ok, essa é a estrutura básica. Mas a gente pode deixar isso bem mais inteligente e organizado. Vamos mergulhar um pouco mais fundo na anatomia de uma tabela. Para dar mais sentido para a nossa tabela, a gente pode dividir ela em 3 partes lógicas. Pensa assim, o head thread agrupa o cabeçalho. O T-body é o corpo principal, com todos os dados. E o T-foot é o rodapé. Isso não é só para deixar o código mais bonito, não. Ajuda muito os navegadores e principalmente os leitores de tela a entenderem o que é cada parte. Ah, e tem mais 2 truques na manga, o co-span e o row-span. Com eles, a gente pode esticar uma célula para ocupar o espaço de várias colunas ou várias linhas. Super útil para criar layouts mais complexos. E olha só que legal o resultado disso na prática. É a prova de que um pouquinho de código estruturado faz uma diferença enorme. Tá vendo essa tabela de preços? Ela foi toda montada com isso que a gente acabou de ver. A célula ali, novos, tá usando o row span para pegar 2 linhas. Já os cabeçalhos e o rodapé usam co-span para se estender por toda a largura. Fica super profissional, né? Beleza? Já vimos como mostrar dados de forma organizada. Agora vamos mudar um pouco o foco. Que tal a gente parar de só falar e começar a ouvir? É aqui que entram os formulários. Pensa num formulário HTML como um formulário de papel, só que digital. Ele tem aqueles espacinhos em branco para a gente preencher. É a principal maneira que um site tem de coletar informações. Login, pesquisa, formulário de contato, tudo isso é feito com eles. É a vez do site ouvir o que a gente tem a dizer. Esses aqui são os tijolinhos básicos de qualquer formulário. O input do tipo text é aquele campo clássico para escrever nome, assunto. O password, como o nome já diz, esconde o que a gente digita. O rádio é para quando só se pode escolher uma opção, tipo sim ou não. Já o checkbox é para quando pode marcar várias coisas. E para finalizar, o botão de submit é o que manda tudo embora. Mas esses são só os básicos. O HTML5 chegou e deu superpoderes para os formulários, com um monte de tipos e atributos novos que, sério, mudam o jogo. E a grande sacada dessas novidades é toda focada na experiência de quem usa. É para deixar os formulários mais fáceis de preencher, mais inteligentes e com menos chance de erro. E o melhor, tudo isso pronto sem precisar de um monte de código extra. Olha só que incrível! Se a gente usa Type to Date, o navegador mostra um calendário. Type Range vira um controle deslizante, aquela barrinha. Type Number já vem com as setinhas para aumentar e diminuir. E o Type to Email? Ele mesmo já verifica se o que foi digitado parece com um e-mail de verdade. É sensacional e tudo isso direto no HTML. E não para por aí. Tem também os atributos inteligentes. Com o required, a gente diz que um campo é obrigatório. O placeholder é aquele textinho de dica que some quando a gente começa a digitar. E o pattern é super poderoso. Com ele, dá para criar uma regra própria, tipo um formato de CEP ou de CPF, para o navegador verificar se o dado está certo. Ok, agora a gente vai entrar num assunto que é fundamental. De verdade.
Não adianta nada a gente construir coisas incríveis se elas não funcionam para todo mundo. Vamos falar de acessibilidade. Pensa um pouco. E se a pessoa que está usando o site não consegue enxergar a tela? Como é que ela vai saber o que cada campo do formulário pede? Para quem usa um leitor de tela, um texto estar do lado de um campo não quer dizer absolutamente nada. A máquina não entende essa conexão visual. E aí que entra a tag label. Sem ela, o texto nome é só um texto perdido ali. Mas, quando a gente usa a tag label e conecta ela com o campo usando os atributos for e id, pronto, a mágica acontece. A gente cria um link lógico entre eles. Agora o leitor de tela sabe, opa, esse campo é para o nome, e de quebra qualquer pessoa pode clicar no texto do rótulo que o cursor já pula direto para o campo. Ajuda todo mundo. E quando o formulário é grandão, cheio de partes, a gente pode ir além. Usando a tag FieldSet, a gente agrupa campos que têm a ver um com o outro, e o navegador até desenha uma caixinha em volta. E com a Legend, a gente dá um título para esse grupo. Fica muito mais claro tanto visualmente quanto para os leitores de tela. Então vamos recapitular a nossa conversa. A gente viu como estruturar dados com tabelas. Depois, como criar interação usando formulários para coletar informações. E, por fim, como turbinar tudo isso com as ferramentas mais modernas, sem nunca esquecer da acessibilidade, que é o que faz a web ser para todos. Fica aí o desafio, então. Na próxima vez que for preencher um formulário online ou dar de cara com uma tabela de dados, tente olhar além do visual. Tente enxergar a estrutura que está ali por baixo. O TR, a label, o FieldSet, todo esse esqueleto que faz a mágica acontecer. Garanto que a experiência de navegar na web nunca mais vai ser a mesma.